Bem-vindos à aula, eu sou a professora Elza Nefa e essa videoaula é uma contribuição da doutoranda Elaine Cristine da Silva Ferreira, estagiária do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais do Departamento de Estudos e Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação. Essa disciplina ela é ministrada por mim, pelos professores José Bessa e Guilherme Vargas, e destina-se também à comunidade acadêmica em geral interessada na temática socioambiental. Nós estamos convidando vocês para assistirem agora a videoaula denominada Educação para a Gestão de Resíduos Sólidos. Quem vai ministrar é Elaine Ferreira. Com vocês, Elaine. Olá, boa tarde. Esta videoaula ela pretende, a partir da perspectiva da educação ambiental, relacionar o desenvolvimento da sociedade moderna com o rompimento dos ciclos da natureza e com a produção de resíduos sólidos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Bom, apresento a vocês essa imagem belíssima do Museu do Amanhã. E dentre as várias exposições super interessantes, eu queria ressaltar a exposição permanente do Museu do Amanhã, onde você verifica os seguintes questionamentos. O que é antropoceno? A realidade futura depende de nós. Para onde estamos indo? O antropoceno, o que seria o antropoceno? É uma era geológica, é um estudo, de uma nova era geológica que preconiza o impacto causado pelo ser humano na Terra em função do seu consumo e da produção de resíduos sólidos capazes de alterar a dinâmica planetária, e a isso a gente denomina de antropoceno. E os tecnofósseis, concorrem como indicadores dessa nova era geológica. Bom, a formalização do termo antropoceno ela está sendo conduzida por um grupo de geólogos, paleontólogos, geoquímicos, sociólogos e arqueólogos. Esse grupo foi criado em 2009 pela União Internacional de Ciências Geológicas e ela é responsável por levantar evidências que comprovem o impacto da ação humana está sendo tão magnânime que hoje a gente estuda a possibilidade dessa nova era geológica. E o que seriam os tecnofósseis? De que maneira eles estão concorrendo como indicadores? Por muitos anos, os seres humanos, eles já, nas suas rotas migratórias, já deixavam como marcadores geológicos cerâmicas, vidros, tijolos e ligas de cobre. Hoje, em função da sua produção magnânima, desde a Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, a produção de alguns materiais que têm potencial de acumulação está em demasiado. Então, a gente chama a atenção do alumínio, concreto e polímeros orgânicos. Então, você observa nessas imagens aqui, que, por exemplo, uma sacola plástica encontrada fossilizada. Então, encontrar plásticos em fósseis já são indicadores de que a produção exacerbada desses materiais já estão deixando marcas indeléveis no planeta. Então, os chamados tecnofósseis, eles concorrem como indicadores por terem alta capacidade de acumulação, tanto nos sistemas terrestres e nos sistemas aquáticos. E você observa aqui também essa imagem, a era do plástico. É tamanha a produção de plásticos que tem ocorrido na atualidade. E dando continuidade à temática dos resíduos, afinal, a denominação é lixo ou resíduo? O que é lixo?
O lixo é tudo que alguém descarta por não querer mais ou não perceber uma utilidade imediata. Assim, o lixo é também um resíduo, mas que não foi reaproveitado. Já a definição de resíduo, segundo a ABNT, resíduos nos estados sólidos e semissólidos que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, ficam incluídos nesta definição também os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos, em instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções e técnicas economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Quando a gente compara a definição de lixo e resíduo, observando os dicionários, ela tem uma definição muito próxima, muito parecida. Só que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente vai estar discutindo um pouquinho mais à frente, o próprio nome da política é Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, os resíduos, eles permitem uma reutilização, uma reciclagem. Então, ele não é lixo. O lixo já é considerado algo que não tem mais finalidade, a gente não pode reutilizar ou reciclar. Os resíduos sólidos, eles são classificados segundo a origem, a composição química ou a toxicidade. Segundo a origem, a gente começa a observar que tem várias origens. Então, eu tenho resíduos sólidos de origem da construção civil, eu tenho resíduos sólidos de origem industrial, resíduos oriundos de serviços de saúde, oriundos da mineração, resíduos sólidos oriundos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, resíduos sólidos de origem de serviços de transportes, os resíduos sólidos urbanos, chamados RSU. Então, esses resíduos sólidos urbanos podem ser os resíduos domiciliares, os que nós produzimos em nossas residências, e os resíduos de limpeza urbana, varrição, resto de folhas, galhos, são considerados resíduos sólidos urbanos. Também temos a classificação dos resíduos segundo a composição química, mais conhecido como resíduos orgânicos e resíduos secos, né? São mais usualmente conhecidos dessa forma. Os resíduos orgânicos, como a própria imagem já mostra aqui, são restos de alimentos, vegetais, né? São os compostáveis. Os resíduos inorgânicos recicláveis, então a gente tem os plásticos, metais, papéis, são materiais que são recicláveis, e os inorgânicos rejeitos. Os rejeitos são os que não tem, você não consegue reutilizar ou reciclar. Então, resíduos como fraldas, resíduos como papel higiênico sujo, papel toalha, cigarro, materiais adesivados, chicletes, são considerados rejeitos. E também temos os resíduos classificados segundo a sua toxicidade, né? Classe 1, perigosos. Os de classe 1 perigosos são os que podem causar dano à saúde e ao meio ambiente. Então, dentro dele, a gente tem os resíduos classificados segundo a sua inflamabilidade, a sua corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. Então, tenho alguns exemplos, são solventes usados, borras oleosas, tintas, EPIs contaminadas, lâmpadas fluorescentes, são exemplos de perigosos.
Os classe 2B inertes são resíduos que não são solúveis em água. Exemplos: pedras, sucatas de ferro, latas de alumínio e vidro. Os de classe 2A, não inertes, eles não possuem periculosidade, mas têm propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água. Temos como exemplos os plásticos, os restos orgânicos da indústria alimentícia, restos de madeiras, fibras de vidro, gesso. Bom, então, para a gente dar continuidade na apresentação, é importantíssimo a gente conhecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente vai estar passando brevemente, mas é muito interessante a gente conhecer um pouco da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, foi regulamentada pelo Decreto 7.404, de 2010, e apresenta importantes instrumentos para o enfrentamento dos principais problemas socioambientais do país decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Então, esse ano houve intensos debates sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que a gente conseguiu conquistar e o que a gente não conseguiu conquistar durante a implementação da lei, que fez 10 anos esse ano. Na política, chama-se a atenção aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são princípios e os direitos ambientais. Princípios da precaução e prevenção, tratando da possibilidade real de impacto ambiental. Prevenir sempre é melhor do que remediar. A precaução e a prevenção devem ser adotadas a fim de evitar um dano futuro. Então, a gente tem uma legislação muito interessante sobre processos de licenciamento ambiental, de modo que as empresas, as indústrias se estabeleçam de maneira a causar o menor impacto ambiental possível, né? O princípio, obedecendo aí ao princípio da precaução e prevenção. Visão sistêmica, compreensão da dimensão do resíduo, considerando sua interação com a saúde, meio ambiente, sociedade e com a economia. Direito da sociedade é o acesso à informação e ao controle. Você tem que olhar o resíduo não só como aquela coisinha que a gente joga no lixo, mas toda a interação que ocorre do descarte daquele resíduo, né? Desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento é bom para o planeta e para o ser humano, com viabilidade econômica e respeito às futuras gerações. O princípio da ecoeficiência. Gestão que prima pela redução dos impactos ambientais e do consumo dos recursos naturais, estimando a sustentação da vida no planeta. Princípio do poluidor-pagador. Obrigação do poluidor de arcar com os custos da reparação do dano causado por ele ao meio ambiente. Principais objetivos da PNRS: primar pela mudança de comportamento por meio da adoção de padrões sustentáveis e uma visão sistêmica e articulada entre o poder público e o setor empresarial, com o desenvolvimento de tecnologias e o aprimoramento da gestão ambiental. Buscar a regularidade, a funcionalidade e a universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. E a ordem de prioridade. A PNRS ela chama o tempo todo a atenção a essa ordem de prioridade. Não geração. Não gerar, né? A população, a sociedade deve fazer de um tudo para não gerar esse resíduo. Caso não possível, reduzir. Reutilizar
quando necessário, e reciclar. Então, eu queria deixar bem claro a diferença de reutilizar e reciclar. Reutilizar é quando você pega um determinado resíduo e reutiliza ele em outros moldes. Por exemplo, peguei uma garrafinha PET e cortei ela e transformei ela num copinho de canetinhas e lápis de cor. Então, eu estou reutilizando aquele determinado material. Um copinho de vidro, ao invés de jogar fora, eu reutilizei ele e estou usando ele como um copinho de água mesmo. Já a reciclagem, eu vou estar pegando aquele material, transformando aquela matéria-prima e colocando ela novamente no processo produtivo. Estou reciclando o material, estudando o novo, ele se transformando num novo insumo para a produção de um novo produto. Bom, tratamento. No tratamento, a gente vai fazer de tudo para que aquele resíduo transforme em energia, tenha um tratamento térmico, um tratamento adequado. E, por fim, a disposição ambientalmente adequada. Seria o aterro sanitário, né? Não os lixões, por exemplo. Como instrumentos também da PNRS, ele cita os planos de gestão. Os planos de gestão integrada de resíduos devem ter alcance de 20 anos, revisados a cada 4 anos. Deve conter, no mínimo, diagnósticos, proposições de cenários, metas para redução de rejeitos, programas, projetos e ações. A elaboração dos planos estaduais e municipais é condição para obterem acesso aos recursos da União. Então, eu tenho o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eu tenho os planos estaduais de resíduos, planos microrregionais e de regiões metropolitanas, os planos intermunicipais, quando abrange mais de um município, planos municipais. Com isso, eu vou já estar gerando os planos de gerenciamento de resíduos sólidos por cada região. Os acordos setoriais são atos firmados entre o poder público e empresários, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada. Esse termo eu vou estar falando um pouquinho mais à frente. Pelo ciclo de vida do produto. Podem ter abrangência nacional, estadual ou municipal. Então, dentro dos planos de gestão, a gente tem que ter também os acordos setoriais, a responsabilidade compartilhada da gestão daquele resíduo. O que deve conter um plano de gestão? O diagnóstico da situação dos resíduos e seus passivos ambientais, indicação dos responsáveis pelo gerenciamento de cada etapa, definição dos procedimentos operacionais sob responsabilidade dos geradores, programas para a participação dos grupos interessados, metas de redução, reutilização, coleta seletiva, programas, projetos e ações com metas previstas, mecanismos para a criação de fontes de negócios mediante a valorização dos resíduos, sistema de cálculo dos custos de prestação de serviços públicos de limpeza urbana, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, meios de controle e fiscalização local, ações preventivas e corretivas em caso de acidente. Desculpa pelo cachorro. Ações preventivas e corretivas em caso de acidente, revisões de acordo com a licença de operação, indicação de soluções consorciadas com outros geradores, participação do poder público local na logística reversa. Bom, alguns termos que aparecem corriqueiramente na política seria responsabilidade compartilhada.
Na responsabilidade compartilhada, a gente começa a observar que não é só a responsabilidade do poder público pela gestão do resíduos sólidos. Empresas, comerciantes, sociedade, população, todos nós somos responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. E a logística reversa seria a implementação, né? Seria a aplicação da responsabilidade compartilhada. Para exemplificar, o que seria a logística reversa nesse contexto? Exemplo, tem uma campanha de uma determinada loja para estar pegando com a sociedade os celulares que não são mais utilizados, que iria para descarte. Então a gente já vê realmente em algumas lojas pilhas, baterias e o recolhimento, por exemplo, dos celulares. Isso é um exemplo da logística reversa, uma determinada empresa se responsabilizando pelo fim, pela finalidade pelo descarte daquele determinado produto. Então, assim que eles pegam, coletam com a população aquele celular, ele pega aquele celular, transforma, recolhe os metais ali presentes e eles voltam como insumo de novo dentro da cadeia produtiva. Então, isso é um exemplo de logística reversa, né, que é um eixo da responsabilidade compartilhada. E a análise do ciclo de vida, ou melhor, a avaliação do ciclo de vida, a gente observa que você está analisando um determinado produto, desde a matéria-prima, a sua manufatura, distribuição, uso e descarte. No termo do berço ao berço, é bem interessante que, após esse descarte, eu não chego a descartar ele já se transforma por meio da reciclagem e ele volta novamente para o processo produtivo. Então, a gente diz que esse tipo de avaliação do ciclo de vida seria do berço ao berço. Então, eu analiso um determinado material e ele retorna novamente por meio da reciclagem ao processo produtivo. Já a análise do ciclo de vida, com o termo do berço ao túmulo, ele leva em consideração até o descarte final, que seria o aterro sanitário, por exemplo. Esse material, uma determinada empresa, ela ficou responsável por verificar seu ciclo de vida de um determinado produto que ela fabrica. Só que ela só foi verificando todos os custos, né? Tudo que é envolvido nesse processo produtivo, somente até o seu descarte final, não se preocupando em ele entrar como insumo novamente na cadeia produtiva. Esse é o termo do berço ao túmulo. Bom, a educação ambiental também é prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, os planos de gestão estadual e municipal prevêem ações e programas de educação ambiental que fomentem a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos em consonância com a PNRS. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão dos resíduos sólidos na escola, né? Qual o olhar que nós, educadores, devemos ter com a questão dos resíduos na escola? Analisar as questões dos resíduos parte desde o slogan "Jogue lixo no lixo", como também de projetos de reciclagem, impactos do lixo no meio ambiente, na sociedade, os 3 R's, produção de chorume, gases e até produção de energia elétrica. O tema gerador não se trata somente de um projeto de conscientização ou reciclagem, mas deve ser observado na sua totalidade. Então, eu não devo pegar somente um eixo, trabalhar a educação ambiental como se fosse somente um projeto de reutilização ou reciclagem de material. Não. É observar a totalidade. Tudo que pode ser observado quando a gente trabalha a questão dos resíduos. Então, eu trouxe aqui 2 tirinhas
Uma está falando sobre a questão do lixo sendo jogado, lixo hospitalar que está sendo encontrado nos oceanos. E aqui no segundo ele fala sobre a quantidade de toneladas que o ser humano, o ser humano ele produz cerca de 40 toneladas de lixos em sua vida. É uma quantidade de lixo muito grande que nós produzimos quase que diariamente. Quase que diariamente não, nós produzimos diariamente uma quantidade enorme de resíduos. Como podemos olhar a totalidade? Segundo os parâmetros curriculares nacionais, né, PCN, o papel da escola é proporcionar um ambiente saudável e coerente com aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, para que possa contribuir para a formação da identidade dos educandos como cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente no âmbito local e global. Então, a escola ela tem que promover um debate, uma conscientização da responsabilidade daquele aluno com o meio ambiente. A escola cabe a formação de cidadão consciente e atuante, capaz de inserir dentro da problemática, compreendendo e promovendo a sustentabilidade socioambiental. Então, vou pegar um eixo da importância de você olhar a questão do resíduo de maneira ampla, a questão da sustentabilidade de maneira ampla. As pessoas, ao questionarem, por exemplo, qual produto consumir, devem levar em consideração os impactos à saúde e ao meio ambiente e observar se no processo produtivo do produto escolhido para consumir foi utilizado mão de obra infantil ou escrava, se o produto impacta o meio ambiente no descarte e se é objeto de contrabando. São questões que, ao consumirmos determinado produto, poderíamos estar levando em consideração. Exemplo, na produção de uma calça jeans. Será que o aluno está ciente da quantidade, a demanda de água que se tem quando você produz uma determinado jeans? E aquele tecido, como é descartado? A gente pouco sabe sobre o descarte de tecidos no meio ambiente. Qual o impacto isso acontece no meio ambiente? Como é que ele deve ser descartado? Tomada de decisão deve levar em consideração aspectos éticos, sociais e ambientais. Aí levantamos a questão capitalismo versus sustentabilidade. O sistema de reprodução de acumulação de capital induz a sociedade a consumir além do necessário para qualquer pessoa viver em boas condições de saúde, conforto e dignidade. Eu acho que nesse momento de pandemia, muitas pessoas passaram a refletir isso, né? Nossa, eu tenho necessidade de tanto sapato assim, eu tenho necessidade de tanta roupa assim, né? Aí tem aquela tirinha ali, o planeta doente, isso é um problema do capitalismo. Então, o modo de economia vigente, ele divulga, né, que para que nós tenhamos uma sociedade economicamente viável, nós precisamos consumir, e a coisa não é bem assim. O consumo exacerbado gera apropriação de bens supérfluos, ocasionando esgotamento dos elementos naturais e desperdícios. Tal comportamento social demanda educação ambiental e mudança de mentalidade. Aí perguntamos, há possibilidade de haver sustentabilidade no sistema capitalista? Esse sistema que para estarmos bem, né, diante de outros países, nós precisamos consumir. Essa imagem é muito interessante, né? Do ponto de vista do planeta, não existe jogar lixo fora, porque não existe fora. Reduza seu lixo, reduza suas compras, reduza seu consumo.
Nós não temos outro planeta para jogar esse resíduo. Tudo que nós produzimos, tudo que nós consumimos, tudo que nós jogamos fora, continua dentro do nosso planeta. Então a gente tem que começar, foi o que nós chamamos a atenção logo no início sobre a questão do antropoceno. Hoje a gente estuda uma nova era geológica devido à ação humana ser tão exorbitante em termos de produção de resíduos, que a gente tem que começar a refletir realmente se essa é a maneira mais adequada de economia, de modo de vida, de estilo que estamos vivenciando hoje. Aqui eu trago alguns dados para refletir. Aqui a gente está falando sobre a produção de plástico no mundo, nessa tabelinha aqui, e a gente percebe que no Brasil nós já somos o 4º país em produção de plástico gerado no mundo. E quando a gente observa a relação de produção e reciclagem, somente 1,28% foi reciclado. Estamos muito aquém do que seria uma boa relação de produção e reciclagem, e somos o 4º maior país produtor de plástico no mundo. Aqui eu trouxe um outro dado, trazendo mais para o nosso estado. No Rio, apenas 1,9% do lixo é reciclado. Essa matéria é bem interessante, que ela destaca duas questões. A coleta seletiva no nosso estado ela é muito ineficiente, apenas alguns bairros são abrangidos pela coleta seletiva, e apesar, né, de poucos locais onde há coleta seletiva, as centrais de triagem operam com baixa capacidade. Ou seja, a gente não tem nem a educação ambiental da população nesses bairros que são atingidos pelo programa de coleta seletiva, para que eles façam essa separação adequada do lixo e as centrais de triagem, centrais de reciclagem operem com capacidade máxima. Elas operam hoje de maneira ineficiente, porque nem o resíduo sólido tem chegado nessas cooperativas. Aqui eu vou mostrar um vídeo bem interessante que fala sobre a questão do plástico.
desse modo, a gente faz as seguintes arguições, né? Como o ser humano pode atuar para minimizar a agravante existência de materiais poluidores que causam problemas ambientais ao planeta. De que modo a escola pode sensibilizar o aluno para que ele possa refletir e agir para se inserir nas práticas transformadoras do seu cotidiano. A educação, desse modo, né, entra como uma ação muito interessante para a gente estar começando a solucionar os questionamentos levantados durante nossa apresentação. O grande desafio da inserção da temática ambiental é abordar a questão ambiental em sua totalidade, observando suas interrelações de causa e efeito, de modo a explicitar situações de problemas concretas da realidade, partindo de questões específicas que levam ao entendimento do problema como um todo. Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, a educação ambiental ela compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Amo essa frase do Leonardo Boff que fala, né? Pelo fato de sermos interdependentes, cada ação sustentável que fazemos repercute no todo. Então, dessas pequenas ações que todos nós podemos fazer, né, para a gente complementar a frase do Leonardo Boff, que cada um fazendo um pouquinho, com certeza traremos benefícios para o meio ambiente. Eu queria chamar a reciclagem também como uma parte desse todo. Então, a reciclagem, para fazer a segregação dos resíduos, é importantíssimo conhecer os materiais. Hoje, no Brasil, o mais usual é separar o lixo em reciclável, úmido e rejeito. Então, aqui eu tenho um manual do Instituto do Lixo Zero, que fala quais são os materiais que são considerados recicláveis, não recicláveis, perigosos e compostáveis. Como a gente pode estar dando destino a esses resíduos também. Então, para finalizar nossa apresentação, fica a dica, né? Devemos mudar nossas atitudes, realizar um consumo consciente, refletir se o atual sistema econômico realmente contribui para a construção de uma sociedade sustentável. Aí eu chamo aqui pequenas ações podem ajudar a proteger o meio ambiente. Nós podemos cuidar do nosso planeta como nossa casa e o planeta, na verdade, é a nossa casa. Basta querer. Bom, aqui eu coloco todas as referências trabalhadas na apresentação. E muito obrigada por estar aqui comigo nessa tardezinha, nesse trabalho belíssimo realizado comigo e a professora Elza. Boa tarde a todos, fiquem bem. Nossos agradecimentos pela sua atenção e até a próxima aula. Muito obrigada.